A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Tatsellvum é um criptídeo fascinante, uma criatura lendária que desperta curiosidade e debate entre entusiastas da criptozoologia, folcloristas e pesquisadores. Conhecido principalmente nas regiões alpinas da Europa Central, ele é descrito como uma criatura serpenteante, com características peculiares, misturando traços de répteis e mamíferos. O Tatsellvum, cujo nome vem do alemão Tatsa, pata, e vum, verme ou serpente, é geralmente descrito como uma criatura híbrida. As descrições variam, mas os traços mais comuns incluem corpo alongado, semelhante a uma cobra ou lagarto, com comprimento entre 60 cm e 2 metros, dependendo do relato. Alguns dizem que é cilíndrico, outros que é ligeiramente achatado. A característica mais marcante é a presença de duas patas curtas na parte frontal que lembram as de um lagarto. As patas traseiras, quando mencionadas, são raras ou ausentes. A cabeça é frequentemente comparada a de um gato, com olhos grandes e expressivos, ou a de uma cobra, com traços reptilianos. Alguns relatos mencionam dentes afiados ou uma aparência feroz. A textura varia entre escamosa, como a de um réptil, ou lisa, com cores que vão de cinza esverdeado a marrom escuro. Há menções ocasionais de uma crista ou espinhos dorsais. Seu comportamento é descrito como ágil, capaz de se mover rapidamente, muitas vezes com um movimento ondulante. Alguns relatos sugerem que ele pode sibilar ou emitir sons agudos, e há quem diga que exuda um odor desagradável. Essa aparência híbrida é o que torna o Tatsellvum tão intrigante, pois não se encaixa facilmente em categorias conhecidas da zoologia, alimentando especulações sobre sua origem. O Tatsellvum é conhecida por diferentes nomes, dependendo da região e da cultura local, o que reflete sua ampla presença no folclore alpino. Alguns dos nomes mais comuns incluem Araças, França e Alpes franceses, um termo local usado em algumas regiões próximas à fronteira suíça. Basilisco alpino. Em raros casos, o Tatsellvum é associado ao mitológico basilisco, devido à sua aparência reptiliana e reputação perigosa. O Tatsellvum está fortemente ligado aos Alpes, uma cadeia montanhosa que abrange países como Áustria, Suíça, Alemanha, Itália, França e Eslovênia. Os avistamentos e histórias concentram-se em áreas montanhosas, florestas densas, cavernas e pastagens alpinas. Locais específicos incluem Áustria, regiões como Tirol, Caríntia e Estíria são pontos quentes para relatos. Na Suíça, os cantões de Berna, Uri e Graubünden têm histórias proeminentes, especialmente em áreas como o Passo de São Gotardo. Na Alemanha, a Baviera, particularmente as florestas próximas aos Alpes bávaros, é um local recorrente. Na Itália, no norte, nas regiões do Trentino Alto, Adige e Friuli, há histórias semelhantes, embora menos frequentes. Na França, nos Alpes franceses, especialmente em Saboia, o Tatsellvum é conhecido como Araças e associado a cavernas úmidas. A preferência por ambientes remotos e de difícil acesso
alimenta a ideia de que o Tatsélvum seria uma criatura esquiva, capaz de se esconder dos humanos. Os relatos do Tatsélvum remontam a séculos, com uma mistura de folclore oral e registros escritos. Aqui está uma cronologia dos avistamentos e menções mais significativos. Idade Média, séculos 13 a 15. Embora não haja registros específicos, o Tatsélvum aparece em lendas alpinas como um verme venenoso ou um dragão pequeno. Manuscritos medievais mencionam criaturas serpenteantes nas montanhas possivelmente relacionadas. No século XII, um dos primeiros registros escritos vem de 1660, na Áustria, onde um fazendeiro de Carinthia descreveu uma criatura com patas de gato e corpo de cobra, que atacou seu gado. Em 1779, um relato famoso envolve 2 caçadores, no Monte Hochfilzen, Áustria, que afirmaram ter visto uma criatura de 1 metro com 2 patas dianteiras e olhos brilhantes. Eles alegaram que ela sibilou antes de desaparecer em uma fenda rochosa. No século XIX, em 1828, em Graubünden, Suíça, um pastor relatou ter encontrado um Tatsélvum enquanto pastoreava ovelhas. Ele descreveu a criatura como tendo 80 centímetros, com uma cabeça como a de um lince e patas curtas. Em 1861, um suposto esqueleto de Tatsélvum foi exibido em uma vila na Baviera, mas foi perdido antes de ser estudado. Alguns especulam que era uma fraude ou um esqueleto de lagarto modificado. Em 1880, um grupo de alpinistas no Passo de San Gotardo, Suíça, relatou ter visto uma criatura serpenteante que parecia pular entre as rochas. Em 1921, um dos avistamentos mais famosos ocorreu perto de Mittenwald, Alemanha. Um fazendeiro afirmou ter matado um Tatsélvum com uma pá após encontrá-lo em seu celeiro. Ele descreveu a criatura como tendo 1,2 metros, com 2 patas e uma cabeça felina. A carcaça nunca foi preservada. Em 1934, um fotógrafo suíço, chamado Pauking, alegou ter capturado uma imagem do Tatsélvum em Uri. A foto, publicada em jornais locais, mostrava uma forma indistinta, que muitos consideraram inconclusiva. A imagem original foi perdida, mas cópias circulam até hoje. Em 1964, um guia de montanha no Tirol, Áustria, relatou ter visto uma criatura de 1,5 metros, com patas dianteiras curtas e corpo brilhante, enquanto escalava. O relato ganhou atenção na imprensa local. Em 2000, um turista em Trentino, Itália, relatou ter visto uma criatura serpenteante, com 2 patas, em uma trilha alpina. O avistamento foi descartado como possível confusão com uma víbora. Em 2009, um grupo de caminhantes na Estíria, Áustria, afirmou ter ouvido um sibilo estranho e visto uma forma escura com patas dianteiras desaparecer em um arbusto. Não houve fotos ou evidências. Em 2020, postagens em fóruns online como Reddit mencionaram possíveis avistamentos na Suíça, mas sem detalhes verificáveis. Esses relatos são amplamente considerados anedóticos. O Tatsélvum não é apenas uma criatura de avistamentos, ele está profundamente enraizado no folclore alpino. As histórias variam entre regiões, mas alguns temas são consistentes. Em muitas lendas, o Tatsélvum é considerado venenoso, capaz de matar com um olhar ou um sopro tóxico, remetendo ao mito do basilisco. Fazendeiros alertavam sobre ataques ao gado, especialmente cabras e ovelhas. Algumas comunidades viam o Tatsélvum como um espírito protetor das montanhas, aparecendo para avisar sobre desastres naturais, como avalanches. A associação com cavernas e túneis
levou ao apelido Stolen Worm. Disse que ele vive em buracos ou sob rochas, saindo raramente. Para alguns, o Tatzelwurm representa o medo do desconhecido nas montanhas, uma personificação dos perigos naturais enfrentados por pastores e caçadores. Um conto popular da Baviera descreve um jovem pastor que encontrou um Tatzelwurm enquanto procurava uma ovelha perdida. A criatura com olhos brilhantes e patas curtas sibilou e o perseguiu até ele escalar uma árvore. A história termina com a criatura desaparecendo em uma caverna, deixando o pastor aterrorizado. Criptozoologistas especulam que o Tatzelwurm poderia ser uma espécie de réptil ou mamífero ainda não catalogada, adaptada ao ambiente alpino. A ideia de um lagarto com patas reduzidas é plausível, mas não há evidências fósseis ou espécimes. Alguns relatos, como o esqueleto de 1861 ou a foto de 1934, são suspeitos de serem fraudes criadas para atrair atenção. Histórias orais também podem ter sido exageradas ao longo do tempo. O Tatzelwurm pode ser uma manifestação do folclore alpino, influenciado por lendas de dragões, serpentes gigantes e basiliscos. A necessidade de explicar eventos estranhos, como mortes de gado ou sons nas montanhas, pode ter dado origem à criatura. Já uma teoria mais especulativa sugere que o Tatzelwurm era uma espécie real, mas agora extinta, sobrevivendo em populações pequenas até o século XX. Isso explicaria a raridade dos avistamentos modernos. O Tatzelwurm é um enigma que combina folclore, mistério e a eterna curiosidade humana pelo desconhecido. Sua aparência única, um misto de serpente, lagarto e algo indefinível, aliado aos relatos espalhados por séculos nos Alpes, faz dele um dos criptídeos mais intrigantes da Europa. Seja ele um animal real, mal identificado, uma espécie perdida, uma fraude elaborada, ou apenas uma história para assustar pastores, o Tatzelwurm continua a capturar a imaginação.